Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um Give Back. E hoje eu trouxe um convidado que, para mim, além dele ser meu amigo, ele é uma pessoa referência em Caxias do Sul quando a gente fala de tradicionalismo, quando a gente fala de gaita, quando a gente fala de um ser humano que tem uma história maravilhosa que ele vai trazer aqui para nós. Seja muito bem-vindo, Robson Bueira. Oi, Catiane, para mim é um prazer estar aqui no teu programa. Depois de tantos convites, né? A gente consegue, graças a Deus, a gente conseguiu estar aqui junto contigo e de rever grandes amigos aqui, né? A gente poder estar aqui na X-Play, podendo reencontrar pessoas que nem imaginava, né, que estão trabalhando aqui contigo. Que legal, Robson. Seja sempre muito bem-vindo ao nosso Give Back. É uma honra te ter aqui. Eu tenho um carinho muito especial por ti, tu sabe disso, e por tudo que tu tenta trazer para nossa Caxias do Sul, né? Através da nossa cultura. Robson, a primeira pergunta que eu faço aqui no nosso programa é que as pessoas que não te conhecem, quem é o Robson Bueira na sua essência? Mas que barbaridade, né? Bom, o Robson é uma pessoa simples, uma pessoa humilde, né? Que ah, sempre tentou trazer desde pequeno a tradição gaúcha, né, pelo meu pai, né, que é um vacariano de pura cepa, seu Bueira, e que me mostrou, né, me mostra até hoje os caminhos, né, da música gaúcha, da música tradicionalista, que que pulsa o nosso coração, né? A- além disso, a gente sempre acreditou que a música ela é um alimento para o nosso coração e para a nossa alma. Então, esse é o Robson Bueira, né? Uma pessoa que gosta de estar com os amigos, uma pessoa que gosta de tocar, que gosta de cantar e, acima de tudo, que gosta de estar com as pessoas. Maravilhoso. Robson, tu começou muito novo, né? Nessa, nessa tua trajetória de músico, de aprender gaita ponto, porque não é fácil aprender a tocar gaita ponto. Hoje tu é professor, tu é mestre nisso, né? E eu queria entender um pouquinho da tua trajetória, da onde veio, era teu pai que tocava? Se tu puder explanar e contar um pouquinho da tua história para nós. Eu sei que tu já tem também vários CDs, vários discos gravados ali, né? Não sei se tu tem músicas autorais, mas acredito que tem várias músicas autorais. Então, explana um pouquinho da tua trajetória profissional ali. Na verdade, eu comecei os meus primeiros passos com 4 anos de idade, né? Em função do meu pai, porque meu pai sempre foi um apreciador, uma pessoa que sempre gostou da música gaúcha, em função dele ser um vacariano, que é uma cidade que cultiva muito a tradição. Então, ele sempre incentivou eu e meu irmão a música gaúcha. E aos 4 anos, eu ganho uma gaitinha do meu irmão e da minha mãe, e eu comecei a dar os primeiros passos, tirando uma música que se chama Rouba da Gaita Velha. Né? E foi se passando os anos, fui gostando daquela brincadeira, porque eu era uma criança, né? Fui gostando daquela brincadeira e fui começando a pegar o gosto de tocar gaita ponto. Até que chegou um dia, com 7, 8 anos, que eu comecei a tocar bailes, né? Então, meu irmão tocava num grupo de baile e eu fazia uma participação nesse grupo. E desde então, comecei a, a comecei a fazer a minha carreira, vamos dizer assim, né? Nesse espaço da cultura gaúcha. E fomos passando, comecei a estudar, estudei com um monte de pessoas, estudei com. Eu tinha um senhor que chamava Chiquinho da Gaita, nunca vou me esquecer, foi o meu primeiro professor, que era aqui de Caxias, que era um senhor que ia na minha casa dar aula de música para mim. Já era um senhor na época, e eu me lembro, assim, eu tenho uma lembrança muito bonita desse senhor, assim, a paciência que ele tinha, o carinho que ele tinha de ensinar, né? E é hoje isso que eu faço com os meus alunos, né? Cada aluno que eu tenho alunos de 6 anos a 60 anos. Então, a gente fica muito feliz de passar
um pouco do nosso conhecimento para aquelas pessoas que eles têm o carinho de querer aprender a tocar um instrumento, né? Principalmente as pessoas mais velhas têm um sonho de querer aprender. E desde então comecei a tocar com vários grupos, né, gaúchos. O primeiro foi o Tia Gaudérios, que era um grupo aqui de Caxias. Aí depois, estudei com o Oscar dos Reis também. Só que daí o Oscar dos Reis eu fui estudar o acordeão piano, que na época, por isso que eu falo muito importante, Kate, que na minha época não é que nem hoje, que a gente pega um celular e que tu tem várias opções de professores, né? Por mais que seja menor, os professores de gaita ponto, mas Sim, com a a gente tem a internet. informação, Uhum. né? Naquela época não se tinha, então era muito precário, assim, ah, buscar essas informações. Então, o que que nós fazíamos? Os professores que tinham eram muito professores antigos, né? Então, o pai tinha que se deslocar, levar e tal, né? E, e daí daí caímos no seu Oscar dos Reis. Aí o seu Oscar dos Reis falou que a gaita ponto era um atraso para a vida do músico, né? Porque era um instrumento que não tinha recurso na época, né? E eu entendo perfeitamente, até quando eu vejo o Oscar, eu brinco com ele, né? E ele até, um tempo atrás, ele me falou, Robson, ainda bem que tu não ouviu meus conselhos. E eu estudei um tempo a gaita piano, mas não gostei e voltei a estudar gaita ponto. E depois segui. Aí aos 17 anos eu saio de casa para começar a tocar baile com conjuntos renomados, né? Toquei com Jones Correia, toquei com Chiquito e Bordoneio, toquei com o Grupo Fogo de Chão, toquei com os Mateadores. E aos 29, 30 anos eu volto para Caxias porque eu quis dar um tempo do baile, não queria mais tocar baile, né? Eu acho que nós temos um ciclo na nossa vida, né? E aquilo já não tava mais me deixando legal. E eu parei de tocar e comecei a ir para os festivais, né? Tô falando resumidamente, assim, né? Sim. E daí eu comecei a tocar festivais, né? Daí é onde que eu comecei a conhecer César Oliveira, Rogério Melo, Luiz Marenco, Lúcio Chanel, né? O próprio Amando Costa, né? Então é uma outra parte dos músicos, né? Dos músicos tradicionalistas gaúchos, né? Porque eu sempre falo, Onde cultivam mais o raiz, né? É exatamente, diferente de tocar um baile, né? Ali estão os músicos que culturalmente traduzem o que eles vivem, né? Eles trazem para a música uma vivência, é uma essência, uma né? essência. Então eles cantam o que é as coisas do campo, que a gente diz, né? Coisas que o baile ele tem a preocupação de trazer alegria em função da batida para as pessoas dançarem e se divertirem. E a música nativista, a preocupação é de ter um, uma poesia dentro das letras, né? Contando o que é realmente o que acontece na vida de campo, né? Com suas às vezes com os palavreados meio engraçados que a gente fala, né? Mas contando sempre a sua verdade e a sua raiz. Então acho que isso eu sempre falo que são dois mundos dentro do mesmo segmento, da mesma cultura, mas são dois mundos diferentes, né? Total, né, Robson? E aí tu veio vindo, participou das culturas, de várias culturas, tu participou em algum evento fora do país também, né? Daí aí eu também tive a oportunidade de tocar com todos esses grandes nomes, né, da música gaúcha, e me surgiu a oportunidade de gravar um CD, né? Porque eu sempre fui um pouco meio desafiador, assim, eu sempre fui uma pessoa que eu tinha medo de falar no microfone, né? E só que eu tinha medo de falar no microfone, mas no mesmo tempo eu tinha, eu gostava sempre de me desafiar, né? Sempre gostava de me desafiar. E daí eu falei, não, já toquei com muita gente, eu falei, eu acho que agora é hora para mim fazer alguma coisa minha. E daí fui que eu comecei a fazer.
Aí comecei a me planejar para gravar um CD solo, um CD instrumental, né? Que na minha primeira participação veio os dois maiores, na minha humilde opinião, músicos instrumentistas da América Latina, foi o Lucianel e o Raulito Barbosa, né? Que é um Nossa, dois argentino, feras, né? que é um argentino que mora na França, né? E que eu sempre fui e sou um admirador muito grande pelo Raulito. E pelo Lúcio também nem se fala, né? Porque tive o prazer de vizinhar com ele há muitos anos e daí foi onde que eu mais me apaixonei por ele, porque além dele ser um exímio, um maestro, um mestre do violão, ele é tudo isso também como pessoa. Ser humano, né? É. Maravilhoso. E daí eu vim gravar esse CD instrumental que me surgiu a oportunidade de ganhar o maior prêmio da América Latina, que é o Prêmio Açorianos. Ganhei o Prêmio Guri também da RBS. Ganhei o prêmio ah, do Matheus Teixeira, em Porto Alegre. Vitor Matheus Teixeira, em Porto Alegre. E tive a oportunidade de fazer a minha primeira turnê na Europa, né, através desse CD. E esse CD me abriu as portas para depois eu conseguir voltar por mais 11 vezes para a Europa, Nossa, levando a nossa cultura gaúcha, a nossa música, né, a nossa indumentária, o nosso jeito de ser gaúcho, né? Então, para mim, eu fico muito feliz disso. E depois surgiu a oportunidade e o desafio veio de novo de para mim gravar um CD cantando, né? E o que mais, o que mais me chamou a atenção nisso, porque eu sempre fui um instrumentista e eu sempre toquei para grandes cantores, né? E, e eu falei, tá, mas e agora? Eu não sou poeta, não escrevo, não sou escritor, não sou nada. Eu preciso de uma letra. E daí eu me lembro muito bem assim, eu tinha um título na cabeça assim, que o nome do CD ia se chamar Canto e Cordiona. Já bem sendo bem objetivo, né? Que era o meu canto e a minha cordiona. Só que eu tinha o título da música, mas eu não tinha a música nem a letra. Aí eu me lembro que eu liguei pro Gujo Teixeira. O Gujo Teixeira é o autor da, da música Batendo Água, quando os versos vêm para as casas, né? Que o Marenco também tem a participação, né, de compositor na música. Então é um baita de um poeta, um baita de um letrista. Eu liguei, Gujo, seguinte, meu irmão, tô com uma vontade, contei a história, de gravar um CD cantando e tal. E eu preciso de uma letra. Aí ele me falou assim: tô contigo, meu irmão, velho. Tô contigo. Só que ele não sabia, Cátia, como se eu cantava bem, se eu cantava ruim, ele não sabia nada. Né? E nem eu não sabia, porque aquelas alturas, né? Mas eu fui fazer aulas, né? Eu fiz aulas com a Fran Duarte, que ela é fonoaudióloga, professora de canto, né? E fui me preparar para mim começar esse a novo cantar. desafio. É. E daí depois também eu tive uma parceria também com o seu Adair de Freitas, que é uma pessoa também assim, que tem uma música assim que eu gosto muito, que se chama Meu Canto, assim, um grande ícone da música gaúcha também. E ele, no primeiro momento, ele falou, tô contigo. Então, aquele momento ali foi um momento que me fortificou mais ainda, porque em nenhum momento as pessoas falaram assim, tá, mas deixa eu te ver tu cantar. Então, eles acreditaram que, na minha cabeça, né? Penso isso. Até um dia eu vou pedir para eles. Eles acreditaram em mim, porque daqui a pouco eu era um bom instrumentista. Eles falaram, não, ele não vai cantar ruim. Então, são coisas que às vezes as pessoas nem se tocam, né? Mas aquilo ali dá uma força pra gente, sabe? Uma motivação, uma positividade muito grande. E daí foi onde que eu gravei o meu segundo trabalho, que daí eu vim cantando, né? Tive a participação do grande Luiz Carlos Borges também. Borges também, quando eu pedi para ele Nossa, cantar a música uma comigo, baita participação, ah, né?
Aí eu falei assim, bah, tio Borges, é o seguinte, quero ver quanto que você vai me cobrar, né? Aí ele me falou, meu guri, se tu me pedir mais uma vez, eu não vou gravar. Ele gravou comigo, não me cobrou R$ 1, me gravou cantando, tive a participação do Alejandro Brites, do Luciano Maia e do nosso querido Lucianel também. Muito legal essa história, né, Robson? Porque vendo todo o contexto, né, de tudo que tu já passou na vida, de toda a tua bagagem, tanto pessoal como profissional, e saber que o pessoal do tradicionalismo tem um carinho especial por ti. E realmente eles demonstram isso, né? E daqui um pouquinho a gente vai falar aí de um grande evento onde o Robson vai estar participando. E aí a gente vai ver a magnitude do que é ter referência aonde você está, né, Robson? Então, com certeza, Caxias, ela tem, ela, vai deixar um legado para nossa cidade, sendo daqui, né? Sendo um baita músico, indo 11 vezes para a Europa, ganhando 3, 4 premiações, né, a nível tanto estadual como nacional. Eu acho que não tem muito o que a gente discutir, né? Tu é um baita músico, tu é um baita artista. E se isso te consola, eu tenho no rádio do meu carro o teu CD. E volta e meia eu rodo ele, porque eu acho tua voz linda cantando. E tem uma música que eu gosto demais do teu CD, de um dos teus CD, que é a música que tu fez pro seu Boeira, que é o teu pai. Quando eu escuto aquela música, realmente me toca e eu lembro do meu falecido pai. Então é maravilhoso todo o contexto da tua área profissional e pessoal até hoje, né? Porque tu perdeu a tua mãe muito cedo, tem toda uma outra trajetória aí que o pessoal não sabe, mas que existe, né, Robson? Tu sabe que eu sempre falo assim, Kate, eu acho que é muito bonito a gente poder falar um pouco e te agradeço pelo convite mais uma vez. Abraço também a toda a equipe da X-Play, porque é muito importante a gente poder falar um pouco da nossa vida, né? Eu nunca fui muito de falar, né, assim, essas coisas, mas eu acho que é importante. Chegou um momento da minha vida que tem coisas que eu acho que é importante a gente falar, porque são pessoas que às vezes estão vendo a gente, que às vezes falta um empurrãozinho para elas fazerem algumas coisas, né? Uma vez uma pessoa me falou assim: eu sempre fiz trabalho social, eu e meu irmão, né? Vamos tocar nos asilos, vamos tocar nas creches, vamos tocar nos hospitais, nas escolas municipais, em bairros humildes. A gente sempre fez isso há muitos anos, desde que eu me conheço por gente, e quem me ensinou isso foi o meu irmão. E, e a gente nunca reverberou isso, né? E uma vez uma pessoa me falou assim que eu deveria falar, porque eu sempre fui uma pessoa assim que sempre tive algum medo assim de falar algumas coisas porque as pessoas podem interpretar mal, né? E, e essa pessoa me falou assim: tu tem que falar, Robson. Sabe por quê? Porque às vezes tem muitas pessoas querendo ajudar e elas não sabem como. E daqui a pouco tu, juntamente com teu irmão, é umas pessoas que poderão fazer essas pessoas se juntarem a vocês e dar uma magnitude maior num evento, fazer as coisas acontecerem com maior Abrangência, né? abrangência, né? E daí eu comecei a pensar e vi que ele tinha razão, né? Então, eu sou de uma família humilde, né? Eu sou um filho adotivo, né? Eu e meu irmão, nós somos dois filhos adotivos. Meu pai foi um metalúrgico, se aposentou, né? A minha mãe teve uma época que trabalhou
de enfermeira, trabalhou em malharia e tal, e depois ela sofreu um acidente e ela não pôde mais trabalhar, né. O meu irmão botaram na porta, e a minha mãe, ela não podia mais caminhar. E a minha mãe era muito devota à Nossa Senhora Aparecida, e ela fez uma promessa, como hoje de noite para amanhã de manhã, que se ela acordasse bem, depois de quase um ano, acho que ela não se aguentava mais se ver naquela situação, que se ela melhorasse, ela ia pegar uma outra criança. E no outro dia ela amanheceu bem, né? E daí foi aonde que ela foi me buscar. Então, eu tenho o maior carinho e amor por eles, assim, porque eles souberam me dar uma coisa que jamais, jamais alguém vai me dar. Foi o amor e carinho. Então, eu acho que às vezes as pessoas não precisam ser de sangue, Não. né? Eu acho que o amor pelo nosso próximo, isso já é uma demonstração. Eu conheço outras pessoas também que são filhos adotivos, e que esse amor de mãe, amor, sabe, ele é tão grandioso, ele é tão bonito, que ninguém diz, né? Então, hoje eu conto essa minha vida, assim, porque eu acho que é importante, assim, para as pessoas ouvirem, né? Para que daqui a pouco elas se incentivam daqui a pouco a, a poder daqui a pouco adotar uma A criança. adotar uma criança, né, Robson, que tem tantas crianças passando por tantas necessidades, né? E às vezes, quantas mães não podem ter os seus próprios filhos gerados por o seu útero, mas pode adotar, É. pode ver que realmente vai fazer a diferença na vida de outra criança. A gente teve um outro convidado que faz o que, um mês, dois, que teve aqui no Give Back conosco, o Rafa. O Rafael também é adotado. E o Rafa é um grande empresário hoje, fez várias coisas na área do empreendedorismo. E também, né, ele fala desse carinho, desse amor que ele teve pelos pais, né? Então, eu acho que se a gente fizer um pouquinho a nossa parte, já faz a diferença no mundo, né? Para tanta criança, porque olha só, teu pai jamais imaginou que tu teria esse dom, né, Robson? Porque tu tem um dom ali eu digo dom e também o teu esforço, dedicação, mas a pessoa, ela, se ela não tem aquele amor por aquilo, tu não chega muito longe, né? Tudo que tu vai fazer, tu tem que colocar muita dedicação, muito amor, muito tempo ali treinando, que nem tu disse, na tua época não tinha internet. Não tinha como tu ir pesquisar e buscar do conhecimento, era por livros, era por a convivência das pessoas. E mesmo assim, tu se tornou uma referência hoje no Rio Grande do Sul e no mundo. Por que não? Porque tu já passou por vários países também, né, Robson? Então, só agradecer, né, por todo o empenho, por toda a dedicação que tu teve por essa história linda, né? Que tanto pessoal como profissional, é por isso que eu te admiro muito, porque realmente eu conheço os dois lados da moeda e o Robson sempre foi a mesma pessoa. E isso para mim faz uma diferença enorme saber que eu posso contar com a pessoa em qualquer momento. Tu sabe, Kátia, eu te agradeço por tuas palavras, muito obrigado. Eu fico até emocionado, assim, de ouvir isso, porque eu tive agora, pouco tempo agora, umas 2, 3 semanas em Alvorada que eu toquei lá. E antes de tocar, eu passei, mandei uma mensagem para um amigo meu, para um senhor, seu Inácio Guerreiro, e, e ele falou: passa aqui, vamos tomar um mate, só com tempo. Eu falei: não, tem um tempinho, seu Inácio, estou passando aí então. E ele me falou assim para mim: eu conheço ele há uns 15, 20 anos. E ele me falou assim: Robson, eu quero te dar um abraço e te agradecer por tu ter vindo aqui, porque desde que eu te conheci, a pessoa que tu se tornou não mudou nada, né? E eu te falo assim, eu não teria por que mudar,
porque a minha essência é essa. A minha essência, a minha raiz é essa. Eu tenho uma filosofia e ideologia de vida, que é fazer o bem. Sabe, Kate? Então, eu me emociono de falar isso, e quando tu fala assim, que eu me tornei uma referência, que as pessoas... Eu vejo assim, o carinho das pessoas assim que vêm falar comigo, querem tirar foto, me dar um abraço, mas eu não me vejo assim. E eu tive a graça do grande patrão celestial que me deu de poder tocar, que eu acho que ele me deu esse dom para que eu pudesse levar um pouco de alegria e felicidade para as pessoas. Que eu pudesse dar um pouco de alegria e felicidade para o coração das pessoas. O nosso give back, Robson. Ah, Devolver para as pessoas aquele dom, aquele carinho, aquele amor que tu sentiu e sente em tocar gaita, né? E aqui a gente só traz pessoas verdadeiras. A gente só traz pessoas verdadeiras. Tá aí a produção para dizer que todas as pessoas que eu tento trazer aqui no meu programa são pessoas que têm uma história, são pessoas que têm uma essência, são pessoas que têm algo para deixar e para passar para quem está nos assistindo. Porque isso que importa, é o conteúdo que a gente está passando aqui de pessoas verdadeiras, que não são histórias inventadas, e sim histórias vividas. Então, para mim, é muito bom isso. E, Robson, eu sei que tu tá emocionado aí, e eu também, daqui um pouco me emociona aqui, vamos dar uma alegrada no nosso programa. vamos. Vou te pedir, antes de a gente falar do nosso grande evento, para tu tocar uma música para nós, que tu Vamos trouxe sim. tua gaita, né? Sim, sim. Eu vou pedir para tu escolher a música que tu quer tocar aí. Vou deixar por tua conta. Vamos fazer o seguinte então, Kate. Vamos começar pela nossa Serra Gaúcha. Só ajeitar aqui. Eu acho que uma das coisas tão bonitas que a gente tem aqui, que a gente precisa valorizar cada vez mais, e eu vejo que a gente está perdendo muito isso, né? Que é a nossa cultura serrana, né? Hoje se tem tantos grupos de baile, tantos músicos tocando, nós devemos a uma dupla, né? Que saiu daqui, Os Bertucci, Bertucci. Os irmãos Bertucci, os irmãos Bertucci. né? O Neide e a Adelaide Bertucci. Então vamos fazer assim. Venho vindo de longe e muito tenho que andar. Por isso peço ao patrão um lugar para pousar. Chegue seu moço e apeie, puxe o pingo pro galpão. Nesse rancho de gaúcho, em pousada e chimarrão. Oh, de casa, oh, de casa, quanta alegria se sente quando alguém recebe. Oh, de casa, oh, de casa. No dia seguinte, a jornada prossegue. Oh, mas quando se dá uma de casa, na estância do bem-querer, só o eco responde, fazendo a gente sofrer. Sem rumo quase cansado, cê sai sem ter direção. É o de casa
casa mais triste, na estrada da ilusão. Oh, de casa, oh, de casa, quanta alegria se sente quando alguém recebe. Oh, de casa, oh, de casa. E no dia seguinte, a jornada prossegue. Na estância lá de São Pedro, de joelhos e chapéu na mão, vou dar o timo de casa com respeito e devoção. Peço ao patrão do céu que de mim tenha piedade, me arranje qualquer cantinho no rancho da eternidade. Oh, de casa, oh, de casa, peço ao patrão do céu um cantinho pra mim. Oh, de casa, oh, de casa, nessa tropiada da vida, um dia chega a seu fim. Maravilhoso. Muito bom, Robson. Robson, eu sei que hoje tá um pouco a nossa apertada, a nossa gravação, porque tu me disse que tem compromisso ainda depois daqui, né? Então, mas eu vou querer que tu volte aqui outras vezes pra gente conversar mais. Claro, será um prazer. Né? Falar sobre cultura gaúcha, sobre o que tu pretende, né, fazer mais adiante, em algum projeto para manter essa nossa cultura aqui na Serra Gaúcha, que tu disse que está se perdendo. Eu acho que tu é uma baita frente, que sim, pode ter projetos em cima disso, porque realmente está se perdendo. E é uma cultura tão rica, é uma cultura tão né, e trazendo o Lucianel também, porque a nossa cultura gaúcha, ela vem através também dos uruguaios, dos argentinos, de toda essa conjunção, né, que vem o gaúcho. E aí trazer um pouquinho mais de história, acho que a gente pode repetir, né, trazer o Lucianel também e Claro. contar um pouquinho de toda essa história do nosso gaúcho, que por muitas vezes não é retratada nas nossas escolas, não é visível aos olhos de quem vive. E às vezes a pessoa até tem um pouco de vergonha de ser gaúcho. E não deveria, porque gaúcho, a cultura gaúcha é uma das culturas mais bonitas que tem, né, Robson? E a serrana é a nossa aqui, do homem do campo mesmo, que viveu no campo, que viveu, trouxe e conviveu experiências do campo, né, Robson? É, Mas pode desculpa. falar. Pode complementar, Robson. Na verdade, Kátia, o que que acontece, né? Os projetos nós sempre temos. Eu tô com um projeto agora com o Renato Borghetti, né? Que é a Fábrica de Gaiteiros. Ó, pessoal, escutem, Robson, eu quero até que tu olhe para aquela câmera e fale um pouquinho desse teu projeto para os empresários, para as pessoas que estão nos assistindo, que é um projeto que quando ele me contou, eu fiquei arrepiada e ele não conseguiu ainda implementar em Caxias do Sul, que é um baita projeto. Nós estamos com o projeto da Fábrica de Gaiteiros. Na verdade, a gente chama de fábrica, né? Mas na verdade é a Escola de Gaiteiros. É um projeto super social, né, Kátia? Que envolve o quê? Crianças de 7 a 15 anos, aonde que o Renato fabrica a gaita e ele empresta a gaita para a criança, né, ou para o adolescente, para levar para casa e estudar.
Então, nós estamos com esse projeto, já apresentei esse projeto para o poder público, já apresentei para algumas empresas, e infelizmente, e o valor é um valor, se fosse ver, é um valor que até é, Ilusória. é muito ilusório, né? E, e que, na verdade, eu sempre falo assim, a música, além de alimentar a Ah, alma e o coração, hoje ela é uma saúde física e mental. com certeza. E hoje, vendo todo o contexto da nossa cidade, eu vejo que hoje, infelizmente, a nossa cidade, que tem, que nem tu bem falou, tem um potencial muito grande. Nós estamos falando de cultura, na área de cultura, principalmente na música, agora que nós estamos falando, hoje a nossa cidade eu vejo como uma cidade doente. Por que daí tu vai falar? Por que Robson é uma cidade doente? Porque é uma cidade que cada esquina tu vai, tu encontra uma farmácia. E quando tu encontra uma farmácia em cada esquina, tu vê que é uma cidade que está muito doente. Em vez de nós termos escolas, colégios, teatros, ah, tu é, Empreendedorismo, é, inovação. sabe? Tu começa a perceber isso. Não sou eu que estou dizendo, são pesquisas que comprovam isso, né? Então, e fora que eu nem vou entrar em contexto, mas fora a, o, quantos empregos geram e a economia que emprega para a cidade, Sim, a economia, o desenvolvimento local, né? entendeu? Então, é um baita no projeto que hoje esse projeto ele já é expandido em 25 municípios, a fábrica de gaiteiras do Renato Borghetti. Que os municípios vão à procura do projeto. Precisa se inscrever, passa por uma avaliação de uma comissão para depois ver se está apto a receber o projeto. E daí aqui eu consegui fazer o processo ao contrário. Pela minha amizade, a minha irmandade com o Borghetti, eu trouxe o projeto para cá. Ninguém precisou ir lá buscar, mandar e-mail, passar por essa parte burocrática. Eu trouxe o projeto e nós estamos tendo dificuldade de fazer essa captação para o projeto. Vamos buscar, né? A produção, nós, o Give Back tá sempre aí para divulgar esses grandes projetos. E Então a gente pode sim ir em busca de parcerias, em busca de pessoas, né? E te dando abertura aqui para tu comunicar isso para quem está nos assistindo, que se alguém conhece pessoas, empresários que possam ajudar nesse projeto, que venham e ajudem o Robson. Me chame no privado, mande mensagem, estamos à que a disposição. gente está à disposição. Isso. E o Renato, então, assim, o que me entristece, né, Kátia, é que esse projeto é um projeto tão bacana, né, porque tira as crianças da Salva rua, vidas, dá né? salva-vidas, né, dá saúde física, saúde mental, tira as crianças, às vezes, Da tela. da tela. Descobrimos talentos que hoje é o que mais estamos precisando, né, e, infelizmente, a gente não consegue, né. Então, eu acho que nós precisamos apostar mais, investir mais. Isso eu falo assim, não é, é um investimento que a gente faz, Isso não é custo, é não é custo, investimento. é um investimento, né? Então, as cidades que tem esse projeto já tem até no Uruguai, Que legal. né? E quem quiser tem o interesse daqui a pouco incentivar um projeto assim, nós podemos fazer uma visita com o Renato, fazer uma reunião com o Renato online também, não tem problema nenhum. As coisas são bem esclarecidas e bem transparentes, né? Porque o que mais nós queremos o quê? É salvar e dar a qualidade de vida principalmente para as crianças, né? Para nossa base, né, Robson? Eu venho falando muito daqui, falo em vários programas, vários convidados que tem aqui comigo. Eu sempre estou batendo na mesma tecla, que é a nossa base. O que que a gente está fazendo pelas nossas crianças e pelos nossos adolescentes? Está comprovado aí a crise de ansiedade, a crise de depressão nos jovens, mas por que isso? Será que a gente está fazendo a coisa certa? Entregando um celular para ele, porque celular é conhecimento. Mas o jovem, ele tá
aproveitando da internet pro conhecimento ou ele só tá nas telas? Então tem uma grande diferença nisso, né, que a gente tem que educar. E através da cultura gaúcha, da cultura da gaita, de um aprendizado, eu acredito que pode salvar muitos jovens, muitas crianças. E contar o seguinte também, Cátia, Caxias do Sul foi um celeiro de fábricas de gaita. Existe toda uma história também por trás. Nós tivemos aqui em Caxias, Toda esquina, né? Skin, mas nós tivemos 11 fábricas, se não me falha a memória, de gaitas em Caxias do Sul. Nossa, não Né? sabia desse dado. Nós tivemos os irmãos Bertucci, que foram os celeiros da música gaúcha. Nós tivemos o senhor que se chama Eleonardo Caffi, que faleceu uns 2, 3 anos atrás, que foi o grande professor. Tá tocando. Tu quer desligar, Robson? Fica bem à vontade. Foi o grande professor de Adelar Bertucci, os Carlos Reis, Paulinho Siqueira, Edson Dutra, de todos esses grandes maestros do acordeon, foi o seu Leonardo Caffi, que veio da Itália e veio morar em Caxias. Olha só que Um grande história. maestro. Então, nós temos todo um contexto de história. O próprio Renato Borghetti, tinha um festival aqui em Caxias que se chamava Festival da Gaita Ponto, que era o Abelino Cardoso que fazia. O Renato vinha participar desse festival, no qual eu também participei. Né? E hoje, com todas essas ferramentas que nós temos de leis, disso e aquilo, não acontece mais nada. Né? Sim, eu sinto também essa preocupação que tu tá colocando. Eu sinto também essa falta de interesse em o poder público mostrar para a sociedade, mostrar para as escolas a nossa cultura serrana, a nossa cultura gaúcha, da onde a gente veio. Então, a gente vê muito lá para cima, São Paulo, Minas Gerais, Goiás, dizendo assim: bah, se é gaúcho, eu confio. Se é gaúcho, realmente é trabalhador. E aí, o pessoal que está aqui não está valorizando isso que o pessoal fala de nós de fora, né? Eles têm também, eles falam que a gente é bairrista. Não, a gente é bairrista porque a gente tem a nossa própria cultura. A gente tem raízes fortíssimas. A gente tem um conhecimento, uma educação, um jeito que é diferenciado dos outros estados do nosso país. Eu vou te falar uma coisa, assim, eu nem vou entrar muito em questão política, porque Sim, até porque a gente está aqui para passar o nosso conhecimento, É, não de política, né? mas é bom tu levantar esse dado, mas é que eu me empolgo muito, sabe? Eu me empolgo muito. Mas o que eu acho que falta para Caxias do Sul é interesse e conhecimento. Eu fui tocar em Nova Brécia, no Festival de Acordeões de Nova Brécia. Era 2 dias. A cidade e 3, 4 cidades aos arredores estavam os hotéis lotados. Porque estavam tendo um festival de gaita, que estavam tendo shows, um encontro de gaiteiros. Então, o que eu quero dizer com isso? Movimenta a história, a cultura, Turismo. o turismo, a inovação, movimenta toda a cadeia cultural, transporte, hotelaria, gastronomia. Então, numa pequena cidade, ali respingou em mais 3, 4 cidades ali também. Então, quando se tem interesse, as pessoas fazem. Interesse e conhecimento. Eu digo, se tu não sabe fazer, vai Chama aonde alguém. sabem ou chama alguém. Uhum. Hoje não tem mais essa desculpa, né? Porque o conhecimento tá por tudo. Conhecimento tem da internet, hoje em dia tu tem conhecimento na palma da tua mão, é só querer aprender e fazer. Então eu vejo que falta muito a disposição, a atitude, né? De se colocar à disposição para fazer algo diferente.
né? De querer não fazer sempre as mesmas coisas, querer mudar e trazer isso para nossa cultura. E eu não tô falando só da cultura gaúcha aqui, não, gente. Tô falando da nossa cultura tanto gaúcha, serrana, italiana, porque eu tenho as duas partes, e eu bato muito sobre isso, que a gente tem o nosso italiano ali, e muito, e dos nossos imigrantes, e é muito pouco mostrado isso, né? Hoje de manhã mesmo a gente estava numa reunião na Maesa, que é um baita local ali que não está, né, não está sendo utilizado. Agora tem vários projetos para acontecer dentro desse espaço cultural, mas eu estou falando da história da família da Cara Fábrica, da história do contexto da onde nasceu a metalúrgica, né? Se hoje a gente é referência em indústrias aqui em Caxias do Sul, como que a história não está sendo contada? Porque tudo que a gente vai fazer é uma história que a gente, da onde a gente veio, por que que a gente está aqui e o que que a gente vai deixar de legado Hum. para a próxima geração que está vindo aí. Então, tem todo o contexto, né, É. cultural através disso, Robson. Mas vamos que interessa, que eu quero que tu me conte um pouquinho. Robson está trazendo para Caxias do Sul, né? Trazendo o que eu digo porque ele tem todo o empenho e ele tem a amizade e a confiança desses artistas que vão estar conosco dia 21 de junho, né, Robson? Dia 21 de junho, no ginásio do Fala um SESI. pouquinho então do Isso. grande encontro. Isso. O Grande Encontro é um evento que acontece, um espetáculo que acontece no Araújo Viana, em Porto Alegre. Né? Esse ano completa 11 anos. Né? Eu participo desde a primeira edição. E no Araújo Viana é concentrado quase 100 artistas. São 3 horas e meia, mais ou menos, de show. Que a produção, cada ano, escolhe com quem tu canta, com quem tu toca. Então é muito legal por causa disso, nunca são os mesmos. Então, tem vezes que eu vou tocar com o Elton Saldanha e com o César Oliveira, um trio. Tem vezes que eu vou tocar com o Marcelo Caminha e com o Renato Borghetti, outro trio. Então, são vários artistas, mais ou menos 44, 46 artistas subindo no palco, né, apresentações. É um evento muito grande. E daí agora, pela primeira vez, a gente consegue trazer para Caxias do Sul num formato menor, né, que a gente chama do formato pocket, né, um formato menor, com 20 artistas, que estaremos fazendo um espetáculo no ginásio do SESI, dia 21 de junho, às 16 horas, com entrada franca e estacionamento gratuito. Nossa, que baita evento, Robson. E fala para quem está nos assistindo quem que vai estar presente nesse grande evento e o que que vocês esperam. Faz o convite aí. Bom, para mim é a maior festa dos gaúchos, né? Que são grandes ícones participando, como César Oliveira e Rogério Melo, Neto Fagundes, Xana Miller, Ernesto Fagundes, Elton Saldanha, Dante Ramon Ledesma, João de Almeida Neto, Cristiano Quevedo, a voz que fala também vai estar por lá. Né? Então, um monte de colegas, amigos aí que estarão lá cantando os clássicos da música gaúcha nesse grande evento. Então, gente, esse projeto é um projeto do Banrisul, né, que está agraciando nós com esse grande evento, e o Robson é a parceria estratégica desse evento aqui para Caxias do Sul. Então a gente tem muito que agradecer, porque eu acho que eu vim já trouxe ele para o Give Back, já fazia tempo que eu tinha feito convite, né? Não tinha surgido oportunidade, e hoje eu disse para ele, Robson, esse é o momento, porque a gente precisa divulgar para Caxias do Sul esse grande evento que não está sendo divulgado muito. Né? Então a gente precisa mostrar para as pessoas o que vai ter em Caxias do Sul gratuito, estacionamento gratuito, num local mega legal, que é o SESI de Caxias do Sul, onde acontece vários eventos, vários shows grandes ali, e que vai ser às 16 horas, um sábado, Sábado, dia o 21. melhor, o melhor dia. Então, pessoal,
Faz o convite aí, Robson, tu. Então tá, pessoal, a gente quer convidar todos os amigos, todos gaúchos e gaúchas, para comparecerem dia 21 de junho, às 16 horas, no ginásio do SESI, para fazer essa grande festa junto com a gente e participar da maior festa de todos os gaúchos, o Grande Encontro. Esperamos todos vocês. Te aguardamos lá, né? Robson, deixa tuas redes sociais e deixa uma mensagem também para nós. E para finalizar, eu quero que tu cante uma música autoral tua. Escolha aí. Tá, beleza. Bom, quem quiser me seguir nas redes sociais, por gentileza, eu ficarei muito feliz. É Robson Boeira, ROBISON, Boeira, Instagram, Facebook, enfim. Uhum. Arroba Então é tá e-mail, Robson né? Boeira, Boeira. tanto no Instagram como como no Facebook. Tu tem LinkedIn, alguma coisa? Essas coisas não chegou na minha cidade. Ah, tá. Tá certo. Mas é só acompanhar nós. Canal no YouTube. Canal no YouTube também. Que a gente sempre posta lá, sempre posta as nossas caminhadas, os nossos shows, as nossas parcerias, né? Então a gente fica muito grato vocês estarem sempre junto com a gente ali, podendo acompanhar a gente. E quero dizer para vocês que, acima de tudo, nós temos que acreditar sempre em nós. Se a gente não fizer por nós, quem fará por nós? Então a gente tem que ter em mente que a gente tem um potencial enorme, né? Basta acreditar. A gente sabe que nem todo dia a gente tá bem. E isso é uma coisa normal. Normal da vida. Ninguém levanta todos os 365 dias bem. Mas a única coisa que nós temos que ter em mente é que nunca deixe de acreditar em nós. Em si mesmo, né? Em si mesmo. Então essa Maravilhoso. pequena e curta mensagem. Vamos para a música, então. Vamos lá. Tu sabe que toda vez que eu te escuto, eu lembro do meu sogro também, que ele adora o quilômetro 11. Aí eu digo pra ele, eu disse pra ele, uma hora eu vou te trazer o Robson pra tocar pra ti o quilômetro 11. Tendo um bom churrasco, nós vamos. Ah, com certeza, né? Um churrasco, um carreteiro, um chimarrão não pode faltar também, né, Robson? É nossa cultura, né? Exatamente. Robson, quero te agradecer muito por tu ter vindo aqui, cedido esse espaço para nós. Eu sei que tu me falou que tinha compromisso, daí por isso que eu tô finalizando um pouquinho antes. Mas as portas do Give Back estão sempre abertas, né? E quando tu quiser retornar, contar um pouquinho
dos teus projetos, do que tu pretende da agora em diante, né, o que que tu pretende fazer, e continua tocando, continua alegrando, porque a gente precisa disso, a gente precisa desse teu talento, desse teu olhar, dessa tua humildade. Muito obrigada. Gratidão. Eu que te agradeço, Kati, e também quero te agradecer de coração. Obrigado pelo convite, obrigado pelo carinho. Tenho o maior carinho e apreço por ti, pela tua família. Quero deixar meu abraço para esse querido amigo Schmidt. Ah, escredo, rapaz, quanto tempo. O Portela, o Vergani também. E dizer que é muito importante ter um programa que nem o teu, que a gente possa vir falar um pouco da nossa trajetória, um pouco do nosso trabalho, e que teu programa seja um sucesso por muito e muito tempo. Tá bom, Nossa, Kate? muito obrigada. Pessoal, eu só quero que, se vocês gostam do meu programa, gostam do Give Back, se inscrevam lá no canal, comentem, compartilhem, né, para as outras pessoas, para a gente atingir cada vez mais público e eu poder continuar com esse projeto que eu gosto muito. Então, um ótimo dia a todos.